Bom dia, irmãos. Convido a Santa e Amada Igreja para a convocação ao culto do Senhor. Para isso, faremos a leitura do Salmo 117. Todos os povos devem louvar ao Senhor. Salmo 117. Louvai ao Senhor, vós, todos os gentios. Louvai-o, todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Convido a amada igreja que se coloque em pé. Vamos louvar a Deus, iniciando assim este culto com o Salmo 117. Convido os irmãos para uma oração de invocação. Esvazie-se de tudo que está na sua mente, na sua alma, no seu coração, e concentre-se apenas em adorar o nosso Criador, o Senhor Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Oremos. Pai eterno e excelso, Deus vivo, o grande eu sou, Deus santo, perfeito, justo, reto e bom, Deus Criador dos céus e da terra. A Ti, Deus, toda honra e toda glória. Seja louvado o Teu nome, Deus. Tua memória seja elevada, Teus feitos proclamados. O Senhor seja adorado em toda a terra, pois todos os gentios, todos os povos devem louvá-lo, uma vez que é o dever de todo homem adorar o seu Criador. O Senhor é o único Deus, Deus verdadeiro, Deus vivo, Deus presente, Deus que governa o mundo, cujas profecias que o Senhor enviou através de seus santos profetas no Antigo Testamento, aos seus apóstolos no Novo Testamento. Essas profecias, muitas já se cumpriram, outras têm se cumprido e estão se cumprindo neste exato momento no mundo. O Senhor é um Deus verdadeiro, um Deus sublime, gracioso, misericordioso, um Deus justo, um Deus perfeito. E nós estamos reunidos nesta manhã, Deus, com o intuito de cultuá-lo, e pretendemos fazer isto em espírito e em verdade. Temos consciência, entretanto, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. Por isso, Deus, lhe pedimos sinceras desculpas. Pedimos perdão, Deus, pelas nossas falhas e pecados. Lhe pedimos, Deus, que o Senhor restitua em nós um coração puro e um espírito inabalável. E que o Senhor aceite, Deus, o culto que prestaremos nesta manhã. Que pela sua graça e favor o Teu Santo Espírito venha falar conosco, Deus, trazendo a instrução e a iluminação da Tua palavra já revelada. Que o Senhor seja louvado e adorado, pois aqui somente o Senhor será homenageado, Deus. Ser presente conosco, Deus, pelo Teu favor, nós rogamos a Ti. Abençoe nossas vidas, pois precisamos, Deus, das Tuas ricas bênçãos. E também, Deus, receba a adoração que fizermos aqui. Nos unimos a todos aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E que tudo isto
seja para a honra, glória e louvor do Teu nome. E também, Deus, segundo a Tua graça, para a edificação do Teu povo, do Teu corpo, da Tua igreja. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo, é que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Convido a amada congregação para professarmos o voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem assentar-se. Quero convidá-los para a leitura da Santa Lei de Deus, livro do Êxodo, capítulo 20. Nesta lei, o Senhor Deus, Ele apresenta ao mundo, não somente ao povo de Deus, alguns, muito equivocadamente, dizem que isto era apenas para os judeus. Não, obviamente que não. Esses mandamentos, até pelo próprio bom senso, nós vemos que são para todas as pessoas, não somente para os judeus. Então nós vemos aqui neste código perfeito moral de Deus, uma forma justa de procedimento e de viver, de vivência. E Ele nos alerta para a existência do pecado e o que é o pecado. Irmãos, ao longo do tempo, muitos movimentos surgiram no meio cristão, no mundo. E as pessoas, se afastando dos 10 mandamentos, perdem a noção e o contato do que é pecado. Então atribuem questões pecaminosas a algo que por si só não é pecado. Questões muitas vezes irrelevantes, as pessoas dizem ser pecado e condenam pessoas por fazerem algo que a Bíblia não fala que é pecado. E muitas vezes cometem os pecados que a Bíblia diz que é pecado. É como o Senhor Jesus falou muitas vezes, coa-se o mosquito e engole o camelo. Então, nós temos que entender que pecado é o que Deus falou que é pecado. Que pecado é o que a Bíblia diz que é pecado. Então nós devemos observar esse código moral, reconhecendo que nós não temos condições e garantias que nós vamos cumprir esse código moral à risca. E toda vez que lemos esse código moral, fica patente no nosso coração, na nossa alma e na nossa mente a nossa necessidade de Cristo. Nós precisamos de Cristo, porque por nós mesmos nós não conseguimos cumprir perfeitamente esta lei de Deus. Então eu quero convidar os irmãos para a leitura da Santa Lei de Deus, no livro do Êxodo, capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor
os céus, a terra, o mar, e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. O Senhor Deus, ele começa a apresentar os 10 mandamentos, chamando a atenção do povo para a libertação de escravidão. Aqui ele está dizendo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Nós sabemos que tudo nas Escrituras apontam para Cristo. Cristo é o centro das Escrituras. Por Ele, para Ele, dele são todas as coisas. E tudo que contém, tudo que está revelado por Deus na Bíblia Sagrada é pertinente a Cristo. Então, quando Deus libertou o povo da escravidão egípcia, Deus poderia simplesmente, com mão forte, determinar que o faraó libertasse o povo em uma só vez. No entanto, Deus levantou um libertador, que foi Moisés, enviou as 10 pragas, deu a festa da Páscoa, mostrando a necessidade de se matar um cordeiro e do sangue do cordeiro ser aspergido. Tudo isto apontando para o sofrimento de Cristo, para o libertador que era Cristo, para o sangue de Cristo, para a aspersão do sangue de Cristo, que nos liberta do que representou o Egito ali naquele momento. Não que a nação do Egito, represente isso, mas o que representou naquela situação do Antigo Testamento, naquele momento, a libertação da escravidão. Como Moisés libertou o povo da escravidão egípcia, assim Deus levanta Cristo para libertar o indivíduo, o homem, a mulher, da escravidão do pecado, da escravidão do erro, dos enganos, das ilusões que levam o homem constantemente à quebra desses mandamentos. Então, Cristo, ele nos liberta a ponto de nós não sermos mais dominados pelo pecado. Eventualmente, infelizmente, ainda neste corpo que estamos, com esta mente corrompida que temos, ainda temos resquícios do pecado de Adão, da queda. Então nós infelizmente ainda erramos. Mas Cristo então ele nos levanta, Deus então nos levanta um libertador. Assim como levantou Moisés no Egito, levanta Cristo. Se nós omitirmos os 10 mandamentos e dissermos que esses 10 mandamentos eram apenas para judeus, Cristo seria de fato apenas para os judeus, como erradamente acreditou-se durante um tempo, e até mesmo o judaísmo ortodoxo crê que ainda virá um Cristo somente para a nação de Israel. Então a igreja, quando ela abre mão dos 10 mandamentos, achando que isso é coisa para os judeus, ela se une a este equívoco de pensamento. Então Deus começa a dar os outros mandamentos todos. E nós olhando para esses 10 mandamentos, que foram reafirmados todos os 10 no Novo Testamento, nós vemos que não é algo somente para um povo específico, somente para o judeu. Isso daqui é uma questão de todo ser humano observar. Não tenha outro Deus diante do Deus vivo. Só existe um Deus, só existe um Criador, só existe uma revelação de Deus, que é as Escrituras. Não existem outras. Nós não damos créditos a revelações particulares, vindas, oriundas, talvez da imaginação humana, ou até mesmo de influências espirituais. Só existe uma revelação de Deus. Deus fez uma Bíblia só, Ele não fez duas. Deus, Ele levanta os apóstolos para lançarem os fundamentos doutrinários da igreja e encerrar os cânones.
Se não, se fosse para seguirmos revelações particulares, Deus manteria os profetas até hoje. Deus não encerraria a sua revelação nos cânones sagrados que são as Escrituras. Por isso, somente a Bíblia é a nossa revelação, a nossa regra de fé, e não revelações particulares. Não farás imagens de escultura, ou seja, porque qual o objetivo? Nós devemos olhar com senso, com bom senso, com discernimento. Irmãos, eu vou falar algo que é muito importante para os dias de hoje, em que todos nós, praticamente, quase todos, olhamos redes sociais e vemos diversos pensamentos de diversas pessoas. Hoje, mais do que nunca, é necessário ter discernimento espiritual, saber discernir as coisas, julgar entre o que é certo e o que é errado, entre o que é bom senso e o que não é. Quando o segundo mandamento fala não faça imagem de escultura, é porque nós devemos adorar a Deus pelo que Ele é. Nós devemos adorar a Deus pelos seus atributos e não por imagens. Nós devemos lembrar de Cristo pelo que Ele faz e não dos atores, das séries de TV, dos filmes de TV, ou dos desenhos que fazem para criancinhas em escolas de classes de escola dominical. Ali não é Cristo. Ali não é Cristo. Estes atores não são Cristo, não representam Cristo. Quando você fecha os olhos para orar e você vê um ator que é simpático, que é cativante, você não está orando para Cristo. Você está orando para um semelhante teu, um pecador como nós. Alguém que precisa de Cristo também, assim tanto como nós precisamos também. A ideia do segundo mandamento é não distorcer e corromper a adoração e a oração. Deus é invisível e importa que o adoremos em espírito e em verdade. Esta sim é a revelação bíblica. Então nós adoramos a Deus pelo que Ele é, o que Ele representa, quem Ele é, seus atributos gloriosos, altos, excelsos, que nós não podemos alcançar. Nós simplesmente adoramos a Deus. Não adore a Deus por causa de novela de televisão, por causa de filmes, de séries. Tem uma série muito famosa hoje em dia aí, que é produzida por uma seita, que é os conhecidos Mormons, e está fazendo um grande sucesso aí no meio do povo. Irmãos, diga não a imagens, ali não é Cristo. Se você quer ver a história de Cristo, leia os Evangelhos. Leia os Evangelhos, onde o próprio Deus revelou, e o Espírito Santo inspirou, e o Espírito Santo vai iluminar em você. O terceiro mandamento, muito importante: não tome o nome de Deus em vão. Não use expressões com o nome de Deus, Cristo, Jesus. Não faça isto. Olha só o que diz esse mandamento. Esse mandamento contém uma ameaça. Ele contém uma ameaça. Veja bem, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Preste muita atenção na ameaça que existe nesse mandamento. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, se é natural até no nosso país, infelizmente, termos hábitos de usarmos expressões colocando Deus. Não é só aquelas piadas que as pessoas fazem sobre Deus. Às vezes numa expressão do dia a dia, nós colocamos Deus, Cristo. Irmãos, Deus é santo, Cristo é santo e nós somos pecadores, miseráveis pecadores. Não chame o nome de Deus em vão. Não cometa esta loucura, porque está revelada uma palavra fiel e digna de toda aceitação, uma palavra que é constituição penal de julgamento. Quando Cristo vier julgar vivos e mortos, Ele julgará por essa constituição penal aqui. Não tome o nome de Deus em vão, porque Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarde a sua língua, guarde sua boca, guarde o seu coração, guarde a sua mente. Guarde, porque Deus é santo. Por mais que o mundo esteja corrompido, irmãos, por mais que o mundo esteja envolvido com a imoralidade, por mais que o mal pareça normal no mundo,
O mal continua sendo mal, o erro continua sendo erro, Deus continua sendo santo e a palavra de Deus continua sendo a verdade absoluta. E Ele vai julgar, Ele vai julgar. João, capítulo 12, verso 48. E a palavra de Deus é que vai julgar as pessoas. Cristo vai julgar, fundamentado na palavra. O quarto mandamento: Cristo é a plenitude de todas as coisas. Ele é o Senhor do sábado. O sábado é o cessamento, é cessar atividades, trabalhar 6 dias e guardar um dia para lembrar do Criador e do Salvador. Aprove a Deus que residisse em Cristo a plenitude dos tempos. Então, tudo, como nós falamos aqui no começo, é para Cristo. Nele reside todas as coisas. Cristo, nós guardamos o dia do Senhor, o dia da ressurreição de Cristo, quando Ele completou a sua obra redentora. Tudo é para Cristo. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Aqui vem uma promessa: para que se prolonguem os teus dias na terra que o teu Deus te dá. Lembrando que todos esses mandamentos, eles estão ratificados no Novo Testamento também. Honra teu pai e tua mãe, honra os teus genitores, honre os teus avós. Aqui não há uma condição: se eles forem bons, mesmo que eles sejam as pessoas mais ímpias do mundo, nós não temos autorização de Deus para nos voltarmos contra eles, para termos palavras agressivas com eles, para não respeitarmos. Nós não temos autorização de Deus. Nós temos uma ordem para nós honrá-los. Não importa se eles não foram ou não são pessoas que nós achamos que eles deveriam ter sido, ou que eles devam ser. Aqui diz: honra teu pai e tua mãe. Honre toda a autoridade sobre você. Honre um policial militar, respeite ele. Ele tem autoridade constituída por você, e toda autoridade constituída vem de Deus. Honre os seus professores. Se você está numa escola pública, onde os alunos desonram os professores, não vá no embalo deles. Tenha personalidade e firmeza. Seja autêntico. Honre os teus professores, porque eles estão instituídos para te instruírem, para te orientarem. Se eles não fizerem isto bem, o problema é deles, eles vão pagar por isto. Mas nós devemos honrá-los. Honre o conselho da tua igreja. Pastores, presbíteros, diáconos, honrem essas pessoas. Honrem toda a autoridade instituída sobre você. Depois vem o sexto mandamento: não matarás. O sexto mandamento, o sétimo e o oitavo: não matarás, não adulterarás, não furtarás. Nós devemos cumprir esses mandamentos, procurando sempre fidelidade absoluta sobre isto. Não matar, não cometer homicídio, obviamente, mas não mate também o ânimo e a esperança das pessoas. Irmãos, deixe de ser extremamente crítico com as pessoas. Tenha mais amor, tenha mais compaixão, tenha mais compreensão. O ser humano, ele precisa ser compreendido. O ser humano não precisa de um juiz do lado dele o tempo todo batendo martelos. Você está errado, você não fez certo, você não fez certo, você está errada, você não pode ser assim, você tem que mudar. Irmãos, abandonem essas práticas, se é que alguém tenha isso. Abandone isso. Não mate aquele que Deus colocou do seu lado, aquela que Deus colocou do seu lado, os seus filhos, os seus pais, os seus amigos. Parem com os excessos de críticas. Parece que ficam com lupa, olhando minúcias, procurando erros. Parem com isso, irmãos. Essa não é uma forma boa de viver. Isso não vai trazer um bom retorno para você. Isso vai deixar as pessoas frustradas ao seu redor. Isso só vai piorar as coisas. Ame, compreenda, perdoe. Entenda o ser humano. O ser humano precisa ser abraçado. O ser humano precisa ser cuidado. O ser humano, ele muitas vezes precisa ser elogiado, incentivado, reconhecido o que ele está tentando fazer, mesmo que essa pessoa não esteja conseguindo fazer algo, ele precisa desse cuidado, desse acalanto. Por favor, irmãos, por favor, cuidem das pessoas,
Deixem olhares críticos e severos e julgamentos. Deixem tudo isso para Cristo. Ele virá e julgará com perfeição, sem erro nenhum. Vamos compreender as pessoas, vamos amar as pessoas. Não adulterarás. Irmãos, procure viver contente com o que você tem. Evite pensamentos maus. Não furtarás. Olha, não tire dos outros o que não te pertence. Não levante um falso testemunho contra o teu próximo. Nós não precisamos falar das pessoas. Você já pensou isso? Que não há necessidade de ficar falando de outras pessoas? Nós não precisamos fazer isso. E se algum dia nós tivermos a necessidade, se for útil, se for temperado com sal, se for para o bem, se houver proveito, se houver amor, se houver edificação, e a gente precisa falar de alguém por causa desses elementos, certifique-se que você está certa e que você está certo. Nós não precisamos ficar falando de pessoas. Eu posso passar o meu dia inteiro conversando com um monte de gente sem ficar falando de outras pessoas. Eu posso falar de Deus, eu posso falar do clima, eu posso falar de futebol, eu posso falar de qualquer assunto. Eu não preciso ficar falando de pessoas. Por favor, entendam isto. Façam isto. Porque se algum dia você tiver que falar algo sobre alguém, certifique-se que isso é verdadeiro, que há verdade nisto, para que você não quebre o 9º mandamento. Quantas pessoas foram difamadas nas sociedades, nas ruas, entre familiares, nas igrejas? Quantas pessoas foram difamadas? E muitas vezes nisso. Cadê a piedade? Cadê o amor? Não é assim a vida cristã. Não é isso. A vida cristã não é isso. A vida cristã não são regras de ferro e fogo. A vida cristã é amor, é perdão, é compreensão, é cuidado com as pessoas. Muito cuidado com o 9º mandamento. Nós não precisamos ficar falando de pessoas. 10º mandamento, não cobiçarás. Olha, tendo o que comer e o que vestir, estejais contentes. Tem desejo de adquirir outras coisas? Ótimo, você pode se estruturar e buscar, galgar posições melhores, conquistar coisas melhores. Ótimo, faça isso. Certamente, você fazendo isso de forma lícita, o Senhor Deus vai te abençoar. Você deve crescer mesmo. Você deve melhorar a sua qualidade de vida. Você deve fazer isso. Nós devemos fazer isso. Mas olha, o que é dos outros, é dos outros. Você pode até querer ter igual, mas o que é dos outros, é dos outros. Então, irmãos, esses mandamentos que o Senhor Deus deu, eles são perfeitos demais. Veja, nós tivemos que prolongar um pouquinho para comentar um pouco. Mas há tanto para se falar em cada um desses mandamentos, há tanto para se falar. É inesgotável, irmãos. Eu já fiz umas 2 vezes série de mandamentos, tanto em vídeos como em textos. É inesgotável, inesgotável. É assunto para uma vida inteira e não acaba. Então, irmãos, a beleza nesses mandamentos, a vida nesses mandamentos, a misericórdia nestes mandamentos, a compreensão, a cuidado, não é mandamentos apenas para judeus, não é algo que deve se perder no tempo. O próprio Deus escreveu isso com as suas próprias mãos e entregou, e Cristo e os apóstolos ratificaram isto no Novo Testamento. Ame as pessoas, procure ser leal, nós não conseguimos, de fato, isso nos envergonha, nós não conseguimos guardar esses mandamentos. Não, todos nós somos ofendidos com esses mandamentos, todos nós somos. Eu creio que os irmãos foram, eu também fui, eu mesmo falando aqui, irmãos, vou ser sincero, eu também fui ofendido com o que eu mesmo estou falando aqui. Sabe por quê? Porque esses mandamentos são perfeitos e eu não sou, e nós não somos. Mas nós devemos nos quebrantar diante disso e falar assim: Senhor, de fato, o seu código moral é perfeito, a sua moral é positiva, e como eu estou errado, mesmo que eu vou sempre me considerando certo em tudo, como eu estou errado diante desse ou daquele mandamento, se não de todos. Como que eu estou errado?
Então, irmãos, que esses mandamentos, eles possam ser leitura nossa diária mesmo, e que nós possamos nunca perder o contato com eles, porque o pecado é a transgressão da lei. Se eu não sei qual é a lei, fatalmente eu vou pecar, porque é fácil infringir esses 10 mandamentos. De forma natural a gente infringe esses mandamentos aqui várias vezes por dia. É bem fácil. Então nós devemos procurar com zelo. Nós somos cristãos, não somos? Nós queremos ser cristãos, né? Nós queremos ser luz do mundo. Nós queremos ser sal da terra. Nós queremos representar Cristo, né? Vamos olhar com amor, porque sabemos que não podemos cumprir isso à risca. Mas vamos nos esforçar. Vamos deixar o nosso coração voltado e minimizar o mal, para que a gente possa, quem sabe, né, alcançar alguém através de amor. E essa pessoa ser despertada para de fato olhar, né, pensando sobre tudo que foi dito, né, para que nós possamos ser pessoas melhores. Não importa, viu, irmãos? Não importa, muitas vezes a gente parece que perde alguma coisa, mas a gente ganha lá na frente. Pode ter certeza disso, porque vale muito a pena servir a Deus de coração, com amor mesmo, com misericórdia, longanimidade, esses valores tão preciosos. Porque nós precisamos disso também das pessoas, sabia? Eu preciso que as pessoas me tratem também bem, com amor. Você também precisa, nós precisamos uns dos outros, e somos membros do mesmo corpo. Vamos fazer uma oração de confissão, uma oração silenciosa. Se você tiver algum pecado não confessado, esse momento será oportuno. E se porventura o Espírito Santo te iluminou em alguma coisa que deva ser corrigido na sua vida, fale com Ele, peça perdão, fala: Senhor, perdão, né? E às vezes a gente cria defesas na vida, né? E a gente sofre e acaba criando defesas, mas peça perdão a Deus e deixa Ele te transformar, deixa a palavra de Deus transformar. Vamos fazer uma oração de confissão. Eu estarei orando em voz audível. Perfeito e santo Deus, Criador dos céus e da terra, o Senhor seja louvado, Deus, e adorado. E nesse momento, Deus, em que estamos cultuando ao Senhor e buscando uma confissão de pecados, Deus, reconhecendo nossa fraqueza, nossa pequenez diante do Senhor, que o Senhor é santo. Nós vemos, Deus, a beleza da Tua lei e como ela é combatida, Deus, como as pessoas querem renegá-la, como as pessoas querem jogar essas leis embaixo do tapete, como as igrejas instituídas se esforçam para abandonar a leitura da sua lei. As pessoas não querem, Senhor. As pessoas não querem serem ofendidas, chacoalhadas. Nós queremos uma comodidade, nós queremos um conforto. Mas há tanta beleza, Deus, na sua lei, há tanta misericórdia, há tanta verdade, há tanta prevenção, há tanto cuidado do Senhor para conosco, Deus, que é uma verdadeira loucura nós não observarmos as Tuas leis. Por isso, Senhor, nós pedimos sinceras desculpas ao Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude, Deus, a meditarmos nessa lei santa, nesse código moral perfeito, Deus. Porque aqui tem valores eternos, Senhor. Porque aqui tem valores que nos preservarão, ó Deus, da espada, de condenações. Aqui tem valores, Deus, que impedirão consequências desastrosas. Aqui tem valores que merecem ser observados. E nós te agradecemos pelo Teu amor em nos dar esta lei, esse código moral tão perfeito, que até mesmo as nações usaram, algumas até usam ainda, porque o Senhor é santo e perfeito. Também lhe pedimos perdão, Deus, por sermos pecadores, por já nascermos pecadores. Pedimos perdão pelos nossos pecados cotidianos,
pensamentos, palavras, atitudes, negligências, erros, soberbas, orgulho e tantas outras coisas, Senhor. Nos perdoe, Deus. Nós queremos ser justificados diante do Senhor. Erga-nos, Deus. Não nos deixes prostrados, achando que estamos trilhando um bom caminho. Nos ajude, Deus, a ver com discernimento as questões espirituais e lógicas que existem na observação desta lei. E que possamos ser hoje pessoas melhores do que fomos ontem. Perdoa nossas falhas e pecados. No nome santo e poderoso de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Vamos louvar a Deus com um hino avulso, que eu não lembro o nome. Durante o hino, quem quiser fazer uma oferta, esse momento é oportuno. Que seja assim. Bem, quero convidar os amados irmãos para a leitura do Dia do Senhor 28. Nós estamos estudando no Catecismo os sacramentos, né? Já falamos, ouvimos acerca do Santo Batismo. E agora falaremos um pouco a respeito da Santa Ceia do Senhor. Convido os irmãos, portanto, para a pergunta 75 do nosso Catecismo. De que modo a Santa Ceia lhe faz saber e lhe assegura que você tem parte no único sacrifício de Cristo na cruz e em todos os seus dons? Resposta: do seguinte modo. Cristo ordenou-me e a todos os crentes
comer do pão partido e beber do cálice em sua memória. Juntamente com este mandamento, ele deu as seguintes promessas. Primeira, tão certo como vejo com os meus olhos o pão do Senhor partido por mim, o seu cálice dado a mim, assim também foi o seu corpo ofertado por mim e o seu sangue derramado por mim na cruz. Olha só, irmãos, que coisa surpreendente que é. Entenda que se você pegar pessoas que estudam a história das civilizações, como por exemplo Arnold Toynbee, que se especializou em estudar a história das civilizações. Essas pessoas, elas dizem, nunca houve nações que não reconhecessem um Deus. As nações sempre reconheceram um Deus. E entenda que o mundo, a partir, depois da nova sociedade, depois de Adão ali, mais ou menos quando surgiu um homem chamado Nimrod, que corrompeu a religião, as pessoas então começaram a fazerem esforços para encontrar esse Deus, para encontrar esse Criador. As pessoas começaram a perder o contato com a pregação de Noé, a pregação de Sem, e começaram então a buscar recursos na sua própria imaginação, tentando identificar quem é este Deus Criador, e fazer as suas oferendas, fazerem estátuas, imagens para levarem oferendas, fazerem pedidos, pedirem proteção, pedirem benefícios, pedirem graça. O mundo tornou-se uma grande religião pagã. Cada nação tinha um Deus diferente. E todos estes deuses precisavam serem servidos pelas mãos humanas, porque eles foram criados pelo próprio homem. Então as pessoas falam assim, olha, foi o homem que criou Deus. Impossível. O homem criou falsos deuses, sim, verdade. O homem criou falsos deuses e cria até hoje falsos deuses. E se prostra diante deles e faz as suas oferendas e pedidos, como os pagãos sempre fizeram. Então sempre a ideia era procurar pedir o favor desse Deus, procurar alcançar esse Deus, procurar servir esse Deus com oferendas ou com qualquer outras coisas, sacrifícios e etc. Alguns faziam até sacrifícios humanos. O exemplo dos que adoravam o Deus Moloque faziam até sacrifícios de crianças, infantes, bebezinhos inocentes. Normalmente eles sacrificavam o primogênito. Então olha só, como é surpreendente. Aqui, eu vou ler de novo essa parte da resposta. Primeira, tão certo como vejo com os meus olhos o pão do Senhor, partido por mim, e o seu cálice dado a mim, assim também foi o seu corpo ofertado por mim, e o seu sangue derramado por mim na cruz. Por que Deus mantém este sacramento da Santa Ceia? Para nos lembrar que aqui não é um paganismo, os homens se esforçando para encontrar e servir um Deus. Mas aqui é uma ação do próprio Deus, o verdadeiro Deus, agindo em favor do homem. Deus indo em direção ao homem, não uma ação do homem em encontrar um Deus e servi-lo e tentar identificar quem é esse Deus misterioso que ninguém sabe e criar imagens e fazer, não. Aqui, efetivamente, aquele Deus que é insondável, que o homem não pode alcançá-lo, não sabe quem é invisível, nunca ninguém viu. Um esforço deste Deus, vou chamar de esforço, né? Para que a linguagem seja mais compreensível. Um esforço deste Deus em alcançar o homem. Então Deus, Ele deu o seu próprio Filho, que procede dele, autoexistente como ele, com a mesma essência dele, para pagar um sacrifício extremamente cruel, que os nossos pecados só poderiam ser pagos através de um sacrifício doloroso como este. Então veio em corpo humano
100% homem, para sofrer absurdamente. Absurdamente. Quando nós vemos o pão partido aqui, quando celebramos a ceia, nós relembramos que o próprio Deus verdadeiro, Ele veio ao nosso encontro através de dores e sofrimentos, porque o nosso pecado foi tão cruel, o nosso pecado foi tão mau, o nosso pecado causa tanto mal no mundo, causa tanto mal às pessoas, que o pagamento tinha que ser bem doloroso. Mas vede com que grande amor Deus nos amou, e então Ele envia o próprio Filho, que vem e através de sofrimento é dilacerado, fora o sofrimento moral que ele sofreu, de abandonos, até mesmo a própria família não o reconhecia. Você sabia que os irmãos de Cristo, que depois se tornaram cristãos fervorosos, como Judas, Tiago, se tornaram cristãos fervorosos, esses irmãos de Cristo não aceitavam ele? Você sabia que quando ele voltou para a terra dele e foi fazer alguns milagres, ele rejeitou, ele não quis fazer aqueles milagres, porque ele falou: olha, um profeta não tem honra na sua própria casa. As pessoas olhavam ele, se admiravam com o ensino dele, com a sabedoria do ensino, mas falavam assim: mas esse é o filho do carpinteiro. Não, a gente conhece os irmãos da irmã dele. Não, esse aqui é o filho da dona Maria ali, ó. Não, esse daí, um profeta não tem honra na sua própria casa. Não é reconhecido. Cristo não foi reconhecido. Então, além desse abandono moral, da condenação injusta, o corpo físico dele, formado por células e glândulas, músculos, tendões, carne, como os nossos, que passava dor, o corpo dele foi dilacerado, o corpo dele foi rasgado, ele sofreu diversos açoites, chagas abertas nas costas, uma cruz rústica, que a gente não tem noção do peso daquilo, uma madeira rústica. Imagina isso de 2000 anos atrás, não é uma cruz que fizeram e talharam, e passaram verniz, que nem essas cruzes que a gente vê por aqui, não, era um pedaço de madeira bruta, cheia de farpas, e muitas vezes até, alguns pedaços desses de madeira tem até aqueles fungos, uma cruz pesada, ferindo as costas que já havia sido chicoteada. Veio ser rasgado ao meio, pendurado numa cruz com cravos. Ele foi pendurado nessa cruz aí. Os soldados pegavam marretas, pegavam cravos. Tem estudiosos que falam até o tamanho desses cravos aí, agora eu não me recordo. Prenderam ele pelo pulso aqui, assim, ó, pela mão, pelo pulso aqui. Martelaram ele nessa cruz. Pregaram seus pés ali. Subiram seu corpo esticado, produzindo uma profunda dor, insana, absurda, impensável. Não, irmãos, não foi o homem que inventou esse Deus, não, porque isso é surpreendente demais. E ele veio, passou por isso, por amar a cada um de nós. Então, quando nós ministramos a Santa Ceia do Senhor, nós fazemos aqui uma figuração, uma ilustração deste corpo que foi dilacerado e deste vinho que foi derramado. Ao olharmos a ministração da Santa Ceia do Senhor, se Deus nos permitir que celebremos a próxima, ao olharmos a ministração da Santa Ceia do Senhor, há de ter quebrantamento, não há de ter orgulho, há de ter quebrantamento e há de ter gratidão. Deve brotar gratidão nos nossos corações, irmãos. Deve brotar gratidão nos nossos corações. Falou: Senhor, quem sou eu para não me esforçar para estar nessa santa comunhão? Quem sou eu para não responder com gratidão ao Senhor por tanto amor por mim, que eu provoquei tudo isto,
Sem drama, irmãos. Nós provocamos isto. Sem vitimismo. Nós provocamos isto. Nós não somos, muitas vezes, o que nós pensamos que somos. Mas nós devemos ter gratidão. Então, irmãos, o restante aqui eu vou apenas ler. Mas lembre-se sempre deste sofrimento de Cristo. Não lembre apenas do seu favor. Lembre também do seu favor. Mas lembre de como Ele construiu esse favor por nós. De como foi construída a graça que nos alcançou. E de como foi construída a fé que é operada nos nossos corações, a ponto de nós nos submetermos a Ele. Lembre-se sempre disso, pelo sofrimento dele. Sofrimento. E a nossa resposta: obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque eu sei que eu não mereço isso. Eu não estou em condições, eu como pastor dessa igreja, não estou em condições de ficar fazendo exigências a Deus. Eu estou em posição de ser grato a Deus pela sua misericórdia. E assim todos nós devemos fazer o mesmo. Senhor, muito obrigado. Se for do teu agrado e da tua graça, me abençoe e me conceda tal coisa que estou precisando. Se for do teu agrado e da tua graça. Se não for, Senhor, louvado seja o teu nome do mesmo jeito. Porque o que o Senhor fez por mim, isto não tem preço. E eu sou apenas grato ao Senhor. Vamos apenas fazer a leitura do restante, tá bom, irmãos? Porque me prolonguei bastante na primeira parte. Segunda, tão certamente quanto recebo das mãos do ministro e provo com a minha boca o pão e o cálice do Senhor, como sinais seguros do corpo e do sangue de Cristo, assim também Ele mesmo, com o seu corpo crucificado e o seu sangue derramado, alimenta e nutre a minha alma para a vida eterna. Só uma observação, a ministração na Santa Ceia é meio de graça também, como oração e leitura bíblica. Pergunta 76. O que significa comer o pão crucificado de o que significa comer o corpo crucificado de Cristo e beber o seu sangue derramado? Primeiro, aceitar de todo o coração todo o sofrimento e morte de Cristo, e assim receber o perdão dos pecados e a vida eterna. Segundo, ser unido cada vez mais ao santo corpo de Cristo, pelo Espírito Santo, que vive tanto nele quanto em nós. Portanto, embora Cristo esteja no céu e nós estejamos na terra, somos carne da sua carne e osso dos seus ossos, e vivemos eternamente e somos governados por um único Espírito, assim como os membros do nosso corpo são por uma única alma. E pergunta 77. Onde foi que Cristo prometeu que Ele quer alimentar e refrigerar os crentes com o seu corpo e sangue, tão certamente quanto eles comem o pão partido e bebem do cálice? Resposta: na instituição da ceia do Senhor. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. 1 Coríntios 11, 23 a 26. O apóstolo Paulo já havia se referido a esta promessa quando disse: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. 1 Coríntios 10, 16 e 17. Esse irmão que está aqui do seu lado é parte de você, é corpo do seu corpo. Cuide bem dele, cuide bem dela, e que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos louvar a Deus com o Salmo 121.
Convido a Santa Igreja de Cristo para a leitura do livro do Êxodo, capítulo 3. Leremos a partir do verso 13. Todos acharam? Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Verso 14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Vamos fazer uma breve oração. Pai perfeito e santo, te glorificamos, exaltamos, adoramos. E neste momento, Deus, estamos diante da Tua Santíssima Palavra e necessitamos, Deus, necessitamos como um sedento necessita de água. Que Teu Santo Espírito ilumine em nossos corações a Tua Palavra revelada. Sem a Tua iluminação, ó Deus, nós simplesmente não podemos entendê-la, discerni-la, percebê-la. Nós não podemos ser instruídos por ela. Então nós precisamos desta instrução. Pedimos mais uma vez perdão, Deus, pelas nossas falhas e pecados. Eu te peço perdão pelas minhas falhas e pecados. E clamo a Ti, Senhor, que neste momento eu diminua e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o grande eu sou. Na semana passada nós demos início a este sermão, falando sobre essa sarça ardente. E vimos que houve um fenômeno espiritual ali. E, por percepção, entendemos que Deus é um Deus de propósitos, é um Deus organizado, não é um Deus que faz as coisas simplesmente por fazer, e é o dever da igreja buscar entendimento nas coisas de Deus, porque naquele momento Deus se apresentou numa sarça que é uma espécie de arbusto, né, que ficava queimando e não se consumia. Por quê? Qual o objetivo de Deus? Se havia tantas aparições do anjo do Senhor, Cristo, no Antigo Testamento de outras formas, porque ali Deus usa este fenômeno, que de fato atrai o Moisés para ver, e Moisés chama aquilo de maravilha. E vimos na semana passada, no sermão, no início desse sermão, vamos dizer assim, que aquele fogo que arde, não se apaga e também não consome, ele tem dois significados absolutos, revelados em toda a Escritura Bíblica. O fogo da santificação, que vai santificar a igreja, santificar o seu povo, que vai habitar o paraíso de Deus, um povo santo, onde não haverá mais pecado, mal, dor, lágrima, nem nada disso. Este fogo que purifica, mas não consome o indivíduo. Ele purifica a igreja, mas não consome a igreja. Este fogo arderá para sempre, este fogo da santificação, ele arderá para sempre na eternidade no paraíso de Deus.
Por isso que aquele arbusto, ele não se consumia. E por isso que esse fogo não se apagava. Mas há também um paralelo aqui. Este fogo que ardia e não consumia aquela sarça, representa também a condenação, aonde o fogo irá condenar o pecado eternamente. Fumaça de tormento subirá eternamente pelos séculos dos séculos, num lugar onde haverá choro e ranger de dentes, onde as pessoas desejarão morrer e não conseguirão, porque este fogo, ele vai arder eternamente sem se apagar e não consumirá. Ou seja, da mesma forma que aquela sarça não será consumida, da mesma forma que o povo santo que habitará a eternidade não será consumido, aqueles que estarão naquele lugar de tormento, onde haverá fogo e ranger de dentes, onde nem o verme morre, essas pessoas também não serão consumidas, e a fumaça do seu tormento subirá pelos séculos dos séculos. Então existe uma grande informação para a igreja e para o mundo, existe uma grande advertência para a igreja e para o mundo. Para a igreja representada em Moisés e o povo de Deus, e para o mundo representado no faraó e os egípcios daquela época. Nada contra a nação do Egito hoje, né? Há muitos cristãos no Egito. Então, mas o que representa isto? Salvação para um povo e condenação para outro. Então Deus, ele envia um libertador, que ali representado foi Moisés, e o libertador da redenção, que é Cristo. Então nós vemos que Cristo é o grande eu sou. Agora, este texto, ele não termina simplesmente na sarça. Há outros fatos surpreendentes aqui. Principalmente é o que nós vamos nos deter neste sermão e no próximo, se Deus assim nos permitir. É como que Deus diz para Moisés, porque Moisés, ele faz uma pergunta pertinente, ele faz uma pergunta legítima para Deus. Ele faz uma pergunta respeitosa e algo que ele precisava de fato saber. Porque tem que se colocar no lugar de Moisés, né? Aparece aquele fenômeno, aquela sarça ardendo, você vai lá, identifica que é Deus que está falando com você ali, e ele fala que você será o libertador. Você vai ser o libertador. E aí então tem aquele diálogo e Deus fala, não, eu estarei contigo, pode ir que eu estarei contigo. Ele fala, então, mas o que eu vou falar para as pessoas? Quem que vai acreditar em mim? Como que eu vou identificar o Senhor? Né? Quando me perguntarem, porque eles vão me perguntar. Ô Moisés, mas como assim? Quem que te falou dessa libertação? Quem que te chamou? Quem que te autorizou? Quem que te capacitou para esta obra? O que eu direi? Quem eu direi que me enviou? Uma pergunta legítima de fato. E essa pergunta, irmãos, a igreja faz ao longo dos tempos. Ao longo dos tempos. Calvino, quando ele começa a escrever as Institutas, ele vai falar justamente sobre isto. Nós não podemos saber quem é Deus, nós não podemos saber quem nós somos. Nós não podemos saber quem nós somos sem antes nós sabermos quem Deus é. O homem, ele não encontra um sentido lógico que feche a questão, que satisfaça a sua pergunta. Por que estou aqui? Da onde eu vim? Para onde eu vou? A pergunta mais antiga da história da humanidade. Por que estou aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? O homem não consegue responder isto se primeiro ele não entender quem é o Deus que o criou e que governa todas as coisas. Então Calvino, quando ele vai escrever aquela obra magnífica, que é as Institutas de Calvino, magnífica, 4 volumes impressionantes, ele começa dizendo isso: o homem não consegue saber quem ele é se antes ele não souber quem Deus é. Porque se o homem não souber quem Deus é, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar como aqueles povos pagãos da antiguidade, criando os seus próprios deuses,
segundo a sua imagem, segundo o seu pensamento, segundo o seu padrão de justiça, segundo o que ele acha correto, segundo o que ele acha como deveriam ser as coisas. E o homem, ele até determina pelo seu próprio pensamento o que é pecado e o que não é pecado na vida do outro, do seu semelhante, como se ele estivesse no andar de cima e o semelhante no andar de baixo, como se ele estivesse num pedestal. Então aí ele determina o que é pecado e o que não é na vida daquela outra pessoa. Então, irmãos, há de fato que se entender primeiro quem é Deus. E aqui começa então uma resposta surpreendente de Deus, que vai mexer com toda a teologia bíblica, que vai mexer com a igreja ao longo dos séculos, que vai mexer com a história da humanidade. Quando me perguntarem quem me enviou, o que direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Mais uma vez eu pergunto, como um homem poderia inventar um Deus desse? Como um homem poderia inventar um Deus desse? Olha só como essa resposta ela pode ter... Como que essa resposta ela pode ter batido ali dentro do Moisés? Moisés era hebreu. E ele sabia que os nomes hebraicos, todos tinham um significado. É questão cultural. Eu não sei se ainda hoje é assim, mas era assim. O próprio Moisés, o nome dele tinha um significado, tirado das águas. Eu peguei alguns aqui para a gente se adaptar a isso. Quando eu ouvia falar Moisés, era tirado das águas. Representava isso, significava isso o nome dele. Por exemplo, o nome de Daniel, Deus é meu juiz. O nome de Caleb, fiel, leal. O nome de Ana, cheia de graça. O nome de Maria, pura, amada. Cada nome que essas pessoas tinham, que os hebreus tinham, tinha um significado. Isso era cultural, isso estava dentro. Então era comum, quando alguém perguntasse o nome de alguém, não é como na nossa cultura aqui. Ah, qual que é o seu nome? A pessoa fala o seu nome, tá, é só a forma que você vai identificar ele, mas não tem um significado, você não sabe o significado daquele nome. Eles sabiam, porque isso fazia parte da cultura deles. Então quando alguém perguntava, qual é o seu nome? E ele falasse Moisés, falasse, tirado das águas, seu nome significa tirado das águas. Era perfeitamente compreensível, era natural, as pessoas já iam entender automaticamente isso. Então Moisés esperava um nome que identificasse quem era aquele que o estava arregimentando ali. E Deus não fala Daniel, Caleb, Deus não fala um nome assim. Deus fala, eu sou o que sou. E aqui há muita implicação que a gente vai entender. Então Deus responde, eu sou o que significa? Nós vamos ter que entender. Para sabermos quem é Deus, nós devemos começar então a conhecê-lo. Porque a partir do conhecimento de Deus, nós vamos conhecer melhor nós mesmos. Você vai ver como os nossos conflitos vão diminuir. Os nossos conflitos internos. Como a nossa mente vai ficar mais serena. Como a gente vai ter uma compreensão melhor das coisas. Uma aceitação melhor. Como vai diminuir o nosso grau de exigências com relação às coisas. Nós vamos primeiro conhecer quem é Deus. Para depois entender quem nós somos. E olha só. O que esse Deus faz? Deus intervém, mas Ele não intervém de forma que deixa o homem passivo na situação. Não sei se eu me faço entender. Ele intervém, Ele vai fazer, Ele vai governar, como aqui. Ele vai libertar o seu povo do faraó do Egito, que era a nação mais poderosa na época. E o povo era escravo. Ele vai intervir e Ele vai agir, e Ele vai completar essa obra. Ele tem poder para fazer isso sozinho. Mas o que Ele faz? Ele comissiona um homem, um pecador, fraco, que muitas vezes não sabe nem o que está acontecendo. No caso de Moisés, um homem que tinha problema de dicção. Eles chamam um homem que tinha um problema, talvez fosse uma gagueira, talvez Moisés fosse gago, provavelmente era. Ele vai chamar um homem assim, para ir falar com o faraó, o rei da maior nação do mundo, da época. Das coisas pequenas, das coisas loucas, das coisas que não são, Deus faz algo acontecer.
Então, este Deus maravilhoso, que poderia simplesmente dar uma ordem ali, e o faraó libertaria o povo. Este Deus, então, ele vai agir, ele vai governar, ele vai fazer, mas ele vai comissionar. O homem não é uma plateia, a humanidade não é uma plateia. O homem não é um mero público, alguém que está só olhando as coisas acontecerem. Os irmãos da igreja não são apenas pessoas que estão vendo quem trabalha na igreja, sentadinhos. Não. Todos nós somos participantes ativos da história da igreja. Então ele vai e ele comissiona o homem. Veja aqui, verso 11 e verso 12. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Era tão absurdo isso para o Moisés, né? É como se fosse para nós, né? Vai lá e liberta o povo do Egito. Quem sou eu para chegar lá no Faraó? Você acha que o Faraó vai me ouvir, vai libertar o povo porque eu vou lá falar com ele? Ele não vai nem me receber, nem uma audiência comigo ele vai marcar. Eu não vou passar da portaria lá, dos soldados da porta lá. Se bobear, ainda vou apanhar deles. Então Moisés, ele tem conhecimento de quem ele é. E ele fala assim: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. É você que vai. É você que vai. É você que vai fazer essa igreja crescer. É Deus que acrescenta, lógico que é. Mas Deus é contigo. Deus comissiona você para fazer isso. É você que vai cumprir a sua função aqui. É você que vai cumprir a sua função no seu lar. É você que vai falar do amor de Cristo para os seus colegas de trabalho. É você. Não é um fenômeno sobrenatural. Deus é todo poderoso, então ele apareceu na sarça e ele vai fazer. Deus comissiona. E o homem, ele não é apenas um mero espectador. O homem é ativo no plano de Deus. Foram profetas. Foi Débora a juíza. Foi as duas parteiras, Sifrá e Puá. Foi Raabe. Foram os apóstolos. Foram os pastores Timóteo e Tito. Deus vai comissionando as pessoas para escreverem a sua história. Enquanto isso, Deus é com eles, com todos eles, e vai governando todas as coisas. Não tema o faraó, porque eu serei contigo. Não tema, porque você é gago. Eu serei contigo. Não há problema nenhum que você é um simples escravo aqui e o faraó é o rei do Egito. Não há problema nenhum, sabe por quê? Porque eu serei contigo. Não há problema nenhum que é intransponível na sua vida, sabe por quê? Porque Deus é contigo, é Ele que está com você. Ele conhece o teu sofrimento, as tuas lágrimas, Ele conhece perfeitamente. Nós não temos um sumo sacerdote que não conheça e não se compadeça das nossas fraquezas. Portanto, entremos confiadamente junto ao trono de graça, a fim de alcançarmos misericórdia. O sofrimento que você passa tem data e hora para acabar, porque Deus é contigo. E a vitória virá, e seja em qual for a situação. E isso não é triunfalismo, não. É Deus ser conosco. A igreja caminha triunfantemente na história. Pequena, perseguida, desprezada, negligenciada pelos próprios membros. A igreja, ela não acaba. A verdadeira igreja, ela não acaba. Ela sofre as ondas no barco, ela sofre o vento, a escuridão da noite, o perigo de grandes peixes batendo no seu casco, navegando num mar totalmente desconhecido e hostil. A igreja não acaba, sabe por quê? Porque Cristo está no barco. Então, Ele é contigo, por onde quer que andares. Esta é a mensagem da igreja, não é triunfalismo. Não é porque os triunfalistas usam esses versículos que nós vamos fechar os olhos para eles. Não, eles estão aqui e são palavras de Deus, fiel,
e digna de toda aceitação a santa palavra de Deus. Não temas, tem bom ânimo, porque eu serei contigo por onde quer que você ande. Quantas vezes, irmãos, eu fui dormir com medo do dia seguinte? Eu não sei se vocês já passaram por isso. Eu já passei várias vezes. Meu Deus, o que vai acontecer amanhã? Como que vai resolver isso? Senhor, o que vai acontecer isso? O que vai acontecer? O que eu vou fazer? Principalmente, os irmãos sabem que eu tenho 4 filhos, meus filhos novinhos, pequenos. Quantas vezes? E eu vou falar uma coisa para você. Ele é conosco na nossa angústia, Ele é conosco. Não tema faraó nenhum. Respeite toda criatura de Deus. Respeita, mas não tema faraó nenhum, porque Ele é contigo. Então nós começamos a nos conhecer como nós somos dependentes dEle, como de fato faz sentido o que Cristo fala da videira e nós enxertados na videira. E sem Ele nada podemos fazer. Nós começamos a entender quem nós somos dentro de todo esse processo. Porque Ele fala, você vai fazer. Você é capaz de fazer, você vai fazer. Sabe por quê? Porque eu vou estar com você, por isso você será capaz. Eu te capacitarei, eu te vocacionarei. Irmãos, quem sou eu para pregar a santa palavra de Deus aqui? Quem sou eu? Quando Deus me fez um chamado, eu falei, Senhor, eu vou envergonhar o teu evangelho, eu me conheço. É questão de tempo de eu fazer alguma coisa errada. Irmãos, Deus é conosco, não tema. Quando Ele te chama para você colocar as mãos à obra e fazer alguma coisa útil e proveitosa. Não gaste a sua vida com valores que não vão agregar nada para ninguém, para nada. Seja útil no reino de Deus. Você é membro do corpo. E você é vocacionado para fazer coisas a serviço de Cristo, o serviço piedoso. Então Deus comissiona o homem a fazer uma obra. No entanto, Deus opera governando toda a situação. Quero convidar você para a leitura aqui de 2 aos Coríntios 5. Eu vou ter que abreviar bem o nosso sermão, por uma questão de tempo, irmãos. 2 aos Coríntios 5, 18 a 21. Olha aqui. Ora, tudo provém de Deus. Primeira coisa, para conhecer a você mesmo, para conhecer a obra que Ele colocou nas tuas mãos. Primeira coisa, para você se conhecer e para a tua vida fazer sentido. Tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. Agora vamos seguir o texto. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então foi Ele que nos reconciliou, não nós que nos reconciliamos com Ele. Ele nos reconciliou. Tudo provém dEle. Ele está fazendo, tá? Agora Ele nos deu esse ministério. Ele nos comissionou. Ele nos capacitou para fazer isso, mas é Ele que vai governar. É Ele que está conosco. É Ele que vai agir através de nós. Ele pode agir sem a gente? Pode. Se nós negarmos, das pedras, Deus suscita filhos de Abraão. Das pedras. Se você negar o que Deus tem colocado no céu, das pedras, Ele vai fazer a obra. Mas isso aqui é um grande privilégio. Isso aqui é motivo de gratidão. Obrigado, Senhor, sou útil. E isso aqui vai fortalecendo a nossa fé. E nós vamos ser de fato aqueles que servem no serviço piedoso a Deus. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ela está com você. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, o corpo que foi partido, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós não temos justiça própria, nós fomos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus.
Entende a gravidade disso? Não receba em vão a graça que você está ouvindo hoje. Não receba em vão. Seria como Moisés receber em vão o que Deus falou com ele na sarça. A sarça está queimando diante de nós hoje, irmãos. Olha só. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Você não perdeu a oportunidade. O tempo não passou para você. As coisas não terminaram. Você já não está mais sem expectativa. Não isso, não. Ao contrário. Você está recebendo um chamado para ser ativo. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Então nós vemos que Deus, Ele comissiona. Então Deus, Ele se apresenta por eu sou, como nós vimos aqui no começo. Então Moisés vai falar: mas então, quem eu direi? Eu sou o que sou. Esse é meu nome lembrado eternamente, diz o texto. Eternamente. Preste atenção como é importante isso aqui. É eternamente. Sabe por que isso daqui é importante? Porque se alguém estudar o hebraico original superficialmente, vai sair por aí falando que este eu sou o que sou está no futuro. O verbo ser aqui, eles vão falar que está no futuro. Porque eles não vão entender a conjunção da frase. E vão falar assim: eu sou o que sou. Esse verbo vai estar no futuro. Então alguns vão falar: para o português é traduzido errado, porque seria eu serei o que serei. Não, está traduzido certo. Eu sou o que sou. Porque a junção desta frase aqui no grego, no hebraico, vai dar um significado de eternidade e imutabilidade, gramaticalmente. Ou seja, é o Deus do passado, é o Deus do presente e é o Deus do futuro. Não é escrito eu fui, eu sou, eu serei. Eu simplesmente sou. Eu sou o que sou. E aí então nós vamos ver que aqui vai mostrar um Deus eterno e imutável. Então um Deus que é eterno, nós não conseguimos entender isso, autoexistente, que criou todas as coisas que nós podemos ver e que nunca vai passar. Este Deus nos comissiona com uma obra. E nós olhamos para nós mesmos e começamos então a nos identificar dentro do que é isto. E nós vemos: eu não consigo fazer isso. Eu não tenho disposição para fazer isso. Eu não vou conseguir fazer isso. E ele fala: vai, porque eu serei contigo. Não temas, apenas ser forte e corajoso. E quando na Bíblia nós vemos as palavras de Deus e Senhor escrito com letras maiúsculas, nós vamos ver que aí está se referindo a este eu sou. Porque este eu sou acabou dando o que nós lemos aqui por Yahvé, que é um tetragrama que os judeus começaram a escrever e que vai representar quem é Deus, que é traduzido para o português legitimamente, transliterado, é uma transliteração desse tetragrama, Jeová. Mas Jeová não é o nome de Deus. Jeová é o tetragrama que foi produzido por esse eu sou o que sou, transliterado. Então, irmãos, essas seitas que você vê por aí, não, o nome de Deus é Yahu, Yoshua, Yehu, não sei o que lá, Yahoshua. Irmãos, eu sou o que sou. Deus é muito maior do que isso. E se Deus nos permitir, no próximo sermão, nós vamos terminar essa série vendo o que de fato significa isso. Eu sou o que sou, como assim? Mas nós estamos num processo aqui de aprendizagem. Então, irmãos, para que nós vamos entrar aqui no final, do sermão, por causa do nosso tempo. O fato de Deus ter se apresentado a Moisés desta forma: eu sou o que sou. Na prática, para nós, fazendo um resumo, eu teria mais coisas para falar, mas vamos fazer um resumo aqui. Temos confiança, porque nunca estaremos
abandonados, porque Ele é o que é, eu sou o que sou, eterno e imutável. Então nós nunca seremos abandonados. Quero convidar os irmãos para a leitura aqui da carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versos 5 e 6. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Eu sou o que sou, que estava lá na sarça, estou agora aqui na tua vida. Eu nunca vou te deixar, e eu sempre vou governar as situações. Eu serei contigo, eu estarei governando as situações mais difíceis que aos teus olhos pareçam mais difíceis e impossíveis, como se você fosse o Moisés indo falar com o faraó, e gago, né? As situações mais absurdas, mais difíceis da sua vida, que parece não haver solução, eu estarei operando. Então, faça isto aqui. Não se deixe perturbar, turbulências, com coisas que são avareza, vaidade, idolatria, coisas que não estão no programa, não estão no script. Olha só, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem? Entende? Então, aqui um jogo de posturas do homem para com Deus. Espera aí, tira a mão, não é você que vai governar essas coisas, sou eu. Quando você for falar com o faraó, não vai falar o que der na tua cabeça, não vai chegar lá chutando a porta, você vai chegar falando o que eu estou falando para você. Não é porque eu sou contigo que você vai chegar lá no faraó se sentindo poderoso. Você vai lá, se contente com o que eu vou te falar. Chega lá no faraó e fala isso: liberta meu povo para me servir no deserto. Liberta meu povo, assim diz o Senhor. Liberta meu povo para prestar culto no deserto. Vai lá e fala isso. Ah, mas ele não vai aceitar. Não importa se ele vai aceitar ou não, porque sou eu que estou governando e eu sei o que eu estou fazendo. Eu posso mandar a 10ª praga agora, mas eu quero mandar a primeira antes. Então, vai lá e fala com o faraó, porque eu vou endurecer o coração dele quando for preciso, e eu vou amolecer o coração dele quando for preciso, porque o grande eu sou é que está governando a tua vida. Então, não precisa trazer turbulências, avareza, vaidades. Contente-se com as coisas apenas e confia nele. De maneira nenhuma ele vai te deixar nem abandonar, e assim você vai afirmar confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei. Que poderá me fazer o homem? Além disso, somos alvos dos cuidados amorosos de Deus. Cuidados amorosos de Deus. Lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 7: lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele, o grande eu sou, que consegue queimar um arbusto ali sem o fogo apagar e sem o arbusto se consumir. Eu, o grande eu sou, cuido de vocês. Quando fala tenho cuidado, eu te cerco de cuidados, eu cuido de você, eu estou governando as coisas. Você não está abandonado à própria sorte. Então, pela sua questão humana, foi gerada ansiedade por causa da situação que você está vivendo. Natural. Não alimente a ansiedade, porque a ansiedade não vai produzir nada para você. Ela só vai te fazer sofrer hoje mais do que o normal. A ansiedade só faz sofrer a mais, só. Ela não tem poder de solucionar nada. Ela só traz mais sofrimento. Então, a tua ansiedade, lance sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vós. Ele é o grande eu sou, e é Ele que está com você. E obtemos livramento, e veremos a justiça de Deus sendo feita. Veja aqui, 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, espero que eu não tenha anotado errado,
2 Pedro capítulo 2, verso 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação. Mas a quem está se referindo isso? Olha só. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Aqueles que servem a Deus com amor. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigo os injustos para o dia do juízo de Deus. É o fogo que santifica e o fogo que condena. Certo? Esses dois poderes estão nas mãos do grande eu sou. Então tem alguém te afligindo, Deus sabe fazer justiça. A situação está insustentável, Deus sabe livrar. Não compete a você tomar nas tuas mãos decisões que você não sabe tomar. Olhe para as Escrituras, olhai a Cristo e sereis iluminados. Ele é a luz, é lâmpada para os nossos pés, é o grande eu sou que está ardendo diante de você, num arbusto que não se consome, uma maravilha que te atrai. E Ele te atraiu um dia, com a graça dEle, Ele te atraiu para o corpo de Cristo. Então, calma, Ele é contigo e Ele governa toda e qualquer situação. Não há pouco poder quando Ele diz, eu sou o que sou. Não te importa querer saber um nome. Não se fixe a pequenas coisas. Eu sou o que sou. Não coloque a sua fé em algo que você acha que vai ser uma junção de letras. Eu tenho um nome, meu nome é Santo, mas você não pode nem conhecer meu nome. Nem o faraó pode conhecer meu nome. Então não se prenda a coisas que não estão na sua alçada aí. Vai lá e fala para faraó, e fala para o povo, eu sou o me enviou. O que vai acontecer, deixa comigo. O que vai acontecer, deixa comigo. Porque sou eu que governo. É assim que Deus diz. E por fim, irmãos, adoremos a Deus. Não por uma imagem, não por um ator de filme, não por uma novela. Mas adoremos a Deus por quem Ele é e pelo que Ele faz. E se Deus nos permitir, no próximo sermão, nós vamos concluir e nós vamos ver de fato o que representa o nome de Deus. Qual é esse nome? Que significado vai ter isso? Prático para as nossas vidas. Quem nós somos e como é grande este Deus. Quero, como resposta desse sermão, convidá-los para louvarmos com o Salmo 146. Aleluia.
Convido os amados irmãos para se colocarem em pé. Vamos a uma oração de encerramento, aqueles que puderem, né? Vamos a uma oração de encerramento. Após a oração, a bênção. Oremos. Pai eterno, grande, precioso, maravilhoso, insondável são as tuas coisas, Senhor. E grande, grandíssimo é o Senhor. O grande eu sou o que sou, disse o Senhor a Moisés. E de fato, Deus, não há nada conhecido pelos homens que possam em uma palavra, em um nome, explicar essa tua grandeza, Deus. Esse teu poder, a tua benevolência, Deus. A tua compaixão, as tuas misericórdias, o teu cuidado para com o teu povo, os teus ensinos preciosos, a tua correção bendita. Não há nada, Deus, nada, nenhuma palavra, nenhum nome, nem mesmo um dicionário inteiro poderia explicar, ó Deus, quem é o Senhor. Aquilo que o Senhor revelou para nós é grande e suficiente para nós entendermos quem somos, porque a partir do entendimento de quem o Senhor é e como o Senhor age, nós podemos ter confiança, Deus, para fazer as coisas que o Senhor nos colocou a fazer, que o Senhor nos comissionou. Grande é o Senhor e seja louvado o teu nome. Muito obrigado, porque nem a morte, nem a vida, nem os perigos, nem a espada, nem a fome, nem a nudez, nem a perseguição, nada poderá nos separar do amor do Senhor que está em Jesus Cristo. Grande de fato é o Senhor, grande, muito grande. Louvado seja o teu nome. E mesmo assim, com toda essa grandeza, o Senhor tem cuidado conosco, nas nossas ansiedades, nas nossas queixas. O Senhor se abaixa, o Senhor ouve, o Senhor vê a nossa aflição, o Senhor ouve o nosso clamor, e o Senhor intervém, porque o Senhor sabe livrar o piedoso e fazer justiça. Despeça-nos em segurança, Deus, livra-nos de todo mal. Permita que tenhamos um domingo de paz e tranquilidade na Tua presença, Deus. Que aqueles que ainda o cultuarão neste dia do Senhor possam ser abençoados pela Tua palavra, pela Tua graça, pela Tua instrução. Ó Deus, que nós possamos viver confiantemente, sabendo que o Senhor está conosco e o Senhor opera e governa todas as situações. Portanto, não temeremos, porque o Senhor governa e está conosco. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa nação, que o Senhor dê leis mais justas, que o Senhor abençoe as autoridades, que eles, mesmo sem querer, possam fazer, ó Deus, aquilo que for a Tua vontade. Abençoe nosso povo, livra as mulheres da violência, livra as crianças de violência, Deus, de pedofilia, de todo o mal que acontece no mundo. Abençoe a juventude brasileira, Deus, nós lhe pedimos. Abençoe a Tua igreja, Deus, todo o Teu povo espalhado em toda a face da terra. Se houver alguém passando algum tipo de problema e necessidade, Senhor, que eles possam confiar no Senhor, porque o Senhor é com eles e o Senhor intervém e governa na situação onde eles estão. Também lhe pedimos que traga paz a Jerusalém, abençoe nossas vidas e livra-nos do mal, abençoe a nossa semana. No nome santo e poderoso de Jesus oramos. Amém, Senhor. Receba a bênção, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Está encerrado.